Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você vai ver esse vídeo. A gente vai continuar falando sobre a região Centro-Sul e a importância dela, né, dentro do nosso país, desenvolvimento da nossa economia, tá? Então, para a gente relembrar, a economia do Brasil, ela se inicia no Nordeste, né? Então, quando a gente viu também no capítulo anterior a importância, né, que foi essa economia, esse desenvolvimento começar no Nordeste. E a gente também entender que se hoje a região Nordeste está um pouco atrasada no seu desenvolvimento econômico e social, se dá também a esse processo, né? Como eu já falei várias vezes, quando a gente vê uma região ou um país nesse processo de subdesenvolvimento, com essa dificuldade de desenvolver, é porque quando a gente vai ver a sua história, o seu processo histórico, a gente vai perceber que ali se iniciou a colonização ou o processo de algum país ou foi retirado de alguma forma. Então isso não vai ser diferente com o Brasil. Vai se começar toda a história, vamos dizer assim, todo o começo da economia, da base da economia no Nordeste. Só que o que acontece? Esse começo ele vai ser transferido para a região Centro-Sul. Primeiramente com a mineração, né? Que a mineração era a base da nossa economia no Nordeste, então ela era a base econômica do nosso país. Só que o que acontece? Ela vai começar a entrar em declínio, ela vai começar a diminuir, né? A perder a sua força dentro da questão econômica. E junto com ela, o açúcar e o algodão, que também eram produtos muito fortes dentro da nossa economia do nosso país. Tanto é que Alagoas é considerado um estado açucareiro, porque por muito tempo tiveram várias fábricas de açúcar aqui, né? Então, quando a gente fala da família Lira, que é uma família muito conhecida em Alagoas, e tiveram muitas posses de engenhos de açúcar, né? Ainda se tem hoje aqui, mas era uma das bases, né? Aqui no nosso bairro, quando logo quem veio morar aqui há muitos anos, a gente via que era tudo cana por aqui, então justamente por esse motivo, que era um dos estados que eram os maiores produtores de açúcar dentro do nosso país. Então o açúcar e o algodão, junto com a mineração, eram as bases da economia. Só que quando esses produtos eles foram diminuindo no seu poder econômico, vai entrar o café, que é aí justamente que vai ser um divisor de água econômico do nosso país e principalmente vai solidificar, né, solidar a questão da região Centro-Sul ser a base econômica do nosso país, como a gente vai ver adiante, que é chamado de o coração econômico do Brasil, tá? Então o que acontece? Em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, o café vai ser um dos maiores produtores econômicos do nosso país, que vai começar com a mão de obra escrava, que vai ter toda a história, né, da escravidão aqui no Brasil, uma história um período triste, né, do nosso processo, tanto econômico como histórico, mas depois da libertação dos escravos, vai vir os assalariados, né, os trabalhistas, os assalariados, mas que também vai lutar pelos seus direitos, mas isso tudo é uma outra questão, mas que foi muito importante. Então o café vai ser esse divisor de águas dentro da nossa economia, tá? Então, a região Centro-Sul, ela vai ser o coração econômico do Brasil. Então, esse coração econômico do Brasil ele vai estar totalmente ligado às atividades industriais. Então, as três revoluções industriais estão ligadas a isso, e principalmente hoje, quando a gente vê onde é que estão as maiores indústrias brasileiras, justamente nessas megametrópoles, né? Como a gente falou também nos capítulos anteriores, megalópolis, que são as grandes metrópoles, que próximo das grandes metrópoles, próximo das áreas das grandes metrópoles, estão também cidades industrializadas, que junto a elas vai se formar as megalópolis, que são essas grandes regiões industrializadas, que principalmente estão São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então a base é o coração do nosso país, quando se fala economicamente, quando se fala de questão industrial, que está totalmente ligado nesses três estados, tá? No livro vocês vão ver página 154. Página 154.
vocês vão ver um gráfico que é muito importante para a gente entender, que é a distribuição de riquezas e IDH geral do país, o que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, como é que está, se essa economia está se desenvolvendo, como é que está o desenvolvimento humano? E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente está falando o quê? Qualidade de vida, escolaridade, segurança, né, que são a base, saneamento básico, água, saúde. Então, tudo isso, como é que está? Será que essa economia está desenvolvendo, o país está crescendo? Mas como é que estão os habitantes do nosso país? Eles estão vivendo bem, eles estão tendo o necessário para viver? Então, isso é o que o IDH vai trazer para a gente. A gente vai ver que região norte é o quinto no BIP. O que é o BIP? O BIP é o Produto Interno Bruto, que é justamente tudo que é arrecadado no nosso país de riqueza e no final do ano vai se fazer esse balanço, né, de tudo que foi arrecadado. Então, o material bruto, né, tudo que foi arrecadado em questão de dinheiro, tá? Então, o BIP. Então, o Nordeste está em quinto lugar, com 5%, a renda 6% e a popularidade 8%, tá? Aí tem aí Centro-Oeste, 9%, que é o quarto do BIP, tá? Em questão de renda. Vamos lá. Sul, que é justamente 17%, está em segundo lugar, tá? Aí vem Nordeste, está em terceiro lugar, 13%, com a renda de 18%. E Sudeste está em primeiro lugar, tá? Que é com 56%, mais da metade, com a renda de 50%, a população de 42%. Então, a gente vai verificar que justamente é de fato esse coração econômico do Brasil, porque mais da metade da renda está lá, né, do BIP, da arrecadação, a renda é metade, né, e a população também está concentrada o maior número de população. A gente vai ver que está os estados de quê? Como eu falei agora, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, tá? Então, quando a gente vem falar dessa questão de riquezas e IDH, que é o desenvolvimento humano, né? Que como eu sempre falo, economia e sociedade está sempre junta, porque quando eu falo de economia, eu estou falando também das condições de vida, porque para a economia girar, para a economia acontecer, para a economia se desenvolver, é necessário que a gente consuma, é necessário que a gente tenha dinheiro para consumir, é necessário que a gente tenha as coisas básicas para a gente sobreviver, tá? Então a economia não vai se desenvolver se a gente não consumir, se a gente não precisar de serviços, se a gente não precisar comprar roupa, alimentos, ir à escola, e fazer algum tipo de lazer. Então não tem como a economia se desenvolver se a gente não utilizar, se a sua população não estiver nesse desenvolvimento, tá bem? Então isso é muito importante para a gente ver essas características. Então a gente precisa entender isso e saber que o Centro-Sul ele vai ser esse centro econômico do país, mas isso vai se iniciar no Nordeste, tá bem? Então, mais para que a gente entenda quais foram os produtos também que foram tão importantes nesse processo, né? O porquê de ser esse coração, justamente por conta das atividades industriais, que é muito importante, né, para esse desenvolvimento. Então, as grandes metrópoles, né, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Espírito Santo, está nesse desenvolvimento, que é o Sudeste, né, Centro-Sul, mas está muito ligado também à parte do Sudeste, nesse desenvolvimento econômico, tá bem? Então, as questões estão bem facinhas, vocês conseguem responder a partir da página 156. Tá tudo no livro, qualquer dúvida é só perguntar. Estou sempre pedindo isso a vocês, perguntem, a gente vai tendo da melhor forma possível. Não deixem questões em branco, tá? Respondam, qualquer coisa é só perguntar que a gente vai tirando as dúvidas, né? Da melhor forma possível, tá bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.